Boa noite a todos. Tá? Eu sou a Márcia Rigucci, sou presidente da Comissão de Educação do Instituto APIA, e vamos iniciar nossa reunião, quinzenal mais ou menos, né? E nós temos a participação da grande César Moiano, né, fundadora do movimento Pais Atentos. Ela é psicopedagoga, presidente da Eder Wiles, é uma cooperativa educacional, né? Tá certo? Como que eu estou falando? Correto o nome da cooperativa? Edelweiss. Edelweiss, desculpa. Tá? É um nome alemão, né? Edelweiss, é a Florzinha dos Campos lá, não é? Tem até uma música, mas deixa para lá. Então, por favor, gente, vamos deixar a Césia falar, porque assim, a gente vai fazer uma gravação direta e já vou colocar direto no YouTube. Porque o Pais Atentos é de extrema importância para melhorar a nossa nação. Por favor, muito obrigada por aceitar apresentar. Por favor. Boa noite. Todos me ouvindo bem? Sim. Que bom. Então, obrigada, Márcia, por me apresentar. Foi um prazer estar com vocês ali em São Paulo, mês passado. E, bom, agora pela oportunidade de falar um pouquinho mais dos Pais Atentos com este grupo selecto, né? Estou na cidade de Ivoti há 15 anos. Sou mãe de 2 adolescentes. Minhas filhas fizeram fundamental na escola municipal, educação de qualidade, por certo, na cidade de Ivoti. E, posteriormente, no ensino médio, elas são bolsistas no Instituto Ivoti, da mesma cidade, né? Uma escola luterana. E, bom, os Pais Atentos é um movimento, não é uma associação registrada oficialmente, não temos essa intenção, porque qualquer pai é um pai atento, pode ser um pai atento, deve ser um pai atento. Mas como surgiu este movimento? Em uma das ocasiões, algumas mães me chamaram e disseram: olha o que está acontecendo na nossa escola. Vamos fazer uma reunião, vamos ver como podemos agir. Então, nos reunimos em 3 mães, ou seja, 5 mães, e começamos a conversar. O que podemos fazer? Como podemos fazer? Terminamos a reunião criando um grupo de WhatsApp com 9 pais. Cada mãe convidou a sua amiga, né? Outro pai ali próximo. E criamos o grupo, então, nessa tarde, com 9 pais. Em uma semana, nosso grupo estava com aproximadamente 60 pais. Em 2 semanas, nosso grupo foi para 140 pais. Começamos vendo qual é o nosso direito na instituição. O que nós temos de possibilidades? Quais são as nossas obrigações como pais na instituição? Qual o limite? Para saber isso, precisávamos do regimento interno, precisávamos do PPP, Projeto Político Pedagógico. Então, solicitamos esses documentos para a nossa escola. Para nossa surpresa, não estavam atualizados. Então, como poderíamos nós ter agir corretamente se não havia um documento orientador, né? Então, começamos a questionar, e isso foi um movimento assim, dentro da nossa própria escola, foi um movimento muito impressionante, porque os pais se despertaram com isso. Como assim? Nós temos direitos, temos obrigações, e como saber isso? Então, entre idas e vindas, fizemos aproximadamente 7 cartas para a instituição. Então, o que é aqui o importante em fazer as cartas é registrar o que estamos
requerindo, ou que estamos questionando ou comunicando. Então, o movimento Pais Atentos, ele incentiva os pais a se posicionarem sobre os seus direitos, sobre as suas obrigações, né? Então, aqui nós temos a logo de Voti, né, os Pais Atentos, e o nosso lema, deixa eu ver se consigo baixar aqui um pouquinho. Nosso lema é um textinho do ECA mesmo. Opa, passei muito aqui. O artigo 53, parágrafo único, que diz que é direito de todos os pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar das definições das propostas educacionais. Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se um pai pegar este texto, esse artigo, e se apropriar dele, ele tem muito poder. Nós, pais, temos muito poder dentro da escola, em qualquer ambiente, sobre os nossos filhos, principalmente dentro da escola. Então, quando nós entendemos como responsáveis pelos nossos filhos, como pais, que temos o direito de ter ciência, né, de ter o conhecimento do processo pedagógico, e que temos o direito de participar das definições das propostas educacionais. Quando nós entendemos isso, olha, nos tornamos superpoderosos. Bom, nem tanto assim. A realidade é outra, né? Na teoria, sim. Mas eu confesso que em Ivoti nós tivemos muito sucesso. Nessa escola, particularmente, muitas coisas melhoraram, outras nem tanto. Mas isso foi tomando uma proporção que já saiu da escola em si e se tornou Pais Atentos do município, e hoje já estamos em muitas outras cidades, em vários estados do Brasil, inclusive, né? E, bom, como eu estava dizendo, não é uma organização com regimentos, assim, registrado, mas é um movimento, e eu digo para nós hoje, né? É um movimento de WhatsApp, um movimento de grupos de pais no WhatsApp. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é criar um grupo com os pais interessados em prestar atenção na educação dos seus filhos, na instituição onde está, no município ou o que for, né? Não importa, não precisa ser exclusivamente de uma escola, pode ser do município. Então, nesse grupo, os pais vão trazendo as suas questões, né? E ali vamos trocando ideias, buscando argumentos para fundamentar a nosso questionamento, e vamos escrever alguém, um pai, que se disponha a escrever o texto, e os outros pais assinam ou simplesmente colocam ali pais atentos, né? Importante que um pai seja que seja a cara do grupo, né? Não é tão fácil, a maioria das pessoas não querem se expor, tá? Mas eu, como mãe da minha filha, eu posso mandar uma carta para a escola dizendo: tal dia aconteceu tal situação, então eu venho pedir uma reunião, pedir um esclarecimento sobre tal assunto, fundamentado no tal, no ECA, no TATá, colocamos ali uma cartinha bonitinha e mandamos para a escola, de preferência por e-mail, porque o e-mail é uma prova fortíssima de que a gente mandou essa carta para a escola. Se não podemos mandar por e-mail, vamos lá na escola, apresentamos nossa carta e pedimos uma assinatura de que foi recebida essa carta. E esperamos a resposta. Então, nós devemos exigir que a escola nos responda por escrito sobre esse questionamento. Então, assim vai se criando provas acerca do assunto que estamos abordando. Então, pode ser do assunto que for. Se a escola responder favoravelmente, graças a Deus, né? Fizemos um bom trabalho, tivemos sucesso. Se a escola não responder como esperamos,
e nós entendermos que sim temos direito, que podemos insistir nessa questão, então vamos para outra instância. Chamamos o grupo de pais. Isso se for, como eu estava dizendo, eu pessoalmente, como mãe, posso mandar uma carta. Então, quando não tenho a resposta, então chamo o movimento de pais, comunico outros pais. Aqui na região, a gente faz um vídeo e lançamos nas redes sociais falando sobre esse assunto. Aí vamos para a Câmara de Vereadores, ou antes de ir para a Câmara de Vereadores, vamos para a Secretaria de Educação, se for municipal, ou se for estadual, ou se for uma mantenedora, né? Em caso de escolas particulares. Então, vamos a outras instâncias com as nossas provas que a gente já fez, já passou pelas etapas anteriores para chegar aonde estamos. Então, não é, eu insisto em dizer que não é um movimento barraqueiro, isso eu não tinha falado agora ainda, mas eu sempre falo onde eu for, não é um movimento barraqueiro, a gente não bate panela, não bate boca com ninguém. Primeiro, nós estamos falando de educação, e se nós formos mal educados, a nossa moral já vai lá para baixo. Então, vamos agir educadamente, com argumentos legais, com fundamentos bem estruturados, e vamos ter muito cuidado também para não constranger os nossos filhos, porque aqui o nosso bem mais precioso são os nossos filhos, não é a nossa moral, não é a minha ração, né? Não é a política ABC, não. São os nossos filhos. E se nós começarmos a agir barraqueiramente, né, nós vamos estar constrangendo os nossos filhos. Então, assim, confesso que em vários momentos eu tive que chamar as minhas filhas, sentar elas e explicar, mostrando os fundamentos que me levavam a fazer isso. Porque mesmo sendo atentos, pacíficos, prudentes, né, a fama se divulgava. Os pais atentos, esses pais ignorantes, fascistas e não sei o que, barará. E chega no ouvido dos nossos filhos e eles se sentem constrangidos. Então, se nós agirmos prudentemente, com sabedoria, a gente também vai ter como sentar com eles e mostrar para eles a verdade. Não é no grito que a gente ganha. Não é no grito. Então, é na sabedoria. Se estamos falando de educação, sermos educados nós primeiro, para poder educar os nossos filhos e mostrar para eles, não porque eles gritam mais alto, eles gospem na nossa cara, berrando acerca dos direitos que supostamente eles têm, que eles estão com direito. Não. Os direitos estão ao nosso favor quando nós temos leis que fundamentem esses direitos. Então, nós podemos mostrar isso para os nossos filhos. Então, são duas questões bem importantes que devemos ter em conta acerca dos pais atentos. Não somos um grupo barraqueiro, não batemos boca com ninguém, não batemos boca na Câmara de Vereadores, em nenhum lugar. Nós agimos com documentos. Então, para isso, o grupo de pais atentos, porque vai surgir N situações que pode não ser um caso que eu vivi, mas vamos juntos buscar fundamentos e meios para sanar essa situação, tá? Então, tivemos algumas situações aqui na nossa cidade que fomos à Câmara de Vereadores. Em uma situação também, como estavam comentando anteriormente, um suposto professor, doutor em educação, invadiu nossa reunião de pais atentos, sem convite, com perfil falso, e extravassou na gritaria, né? Começou a nos ofender, nos agredir verbalmente, e um pai gravou a nossa reunião estava sendo gravada, e foi divulgado esse pedaço, né? Inclusive, depois, toda a reunião nós divulgamos, né? Não havia nada que comprometesse a nossa ação. Nós estávamos agindo normalmente, conversando normalmente, e esse professor entrou e começou a nos agredir verbalmente. Então, com a divulgação desse conteúdo, a prefeitura teve ciência de quem realmente estava sendo o doutor em educação que estava entrando no município
imediatamente encerrou parcerias com ele e nos livramos dessa situação, né? Assim também teve outra apresentação que seria feita numa feira de livros. Bom, várias situações que conseguimos evitar, né? Por meio do movimento Pais Atentos. Se vocês colocarem Pais Atentos e Voti ali no Google, vai aparecer várias questões sobre isso. Uma das últimas foi aqui na cidade, não foi em Voti, foi em Estância Velha, uma cidade vizinha. Um pai de uma menina de 5º ano, ele notou que o livro era Meu Mundo Não é Cor-de-Rosa, acho que é, de uma menina que tinha o sonho de ser menino, algo assim, não lembro bem do conteúdo do livro. E então ele começou também a fazer um movimento, a conversar com a escola, a Secretaria de Educação, foi feita uma audiência na Câmara de Vereadores, foi chamada a Secretaria de Educação, foram feitos vários acordos ali de revisão das bibliotecas, isso foi muito interessante, e por meio desse movimento na Câmara de Vereadores, a Secretaria de Educação se comprometeu a revisar as bibliotecas e recolher todos os materiais que não condiciam com os princípios que a educação municipal estava promovendo, né? Então, isso foi bem legal. E assim, temos várias outras. Uma participação bem interessante é a participação na CONAI. Aqui na regional, por exemplo, nós conseguimos levar 200 pais. Se inscreveram 200 pais. Se inscreveram, acredito que umas 150, 180 pais participaram. Mas isso foi muito impactante, porque a região toda aqui estavam mais de 600 participantes e 200 eram pais atentos. Isso foi bem bacana. E dali eu consegui representar, então eu fui como representante até a CONAI lá em Brasília, onde também pude participar, fazer a minha participação lá. E participamos da elaboração ali das propostas, né, das sugestões, né? E que tivemos um sucesso relativamente bom com relação ao Plano Nacional de Educação, comparando com o documento base que veio no início, comparando com o documento base que foi apresentado lá para os parlamentares, nós tivemos sucesso. Foi feito um trabalho maravilhoso, não somente com os pais atentos, mas um dos que participaram foi o pai atento, pais atentos, né? Então, com a Campina Paz e outros movimentos ali. Então, não é nada complicado, não é nada difícil. O mais difícil é o que nós já estamos vivendo. Ou a gente cruza os braços e deixa o barco afundar, ou a gente pega a nossa canequinha e tenta tirar a água de dentro. Qual dos dois é mais fácil? Né? Então, se eu, com a minha canequinha, começar a tirar água do meu barco, você também, e o outro também, provavelmente a chance de afundar é menor, né? Então, essa é a ideia dos pais atentos. Cada um cuida do seu filho, na sua escola. Se eu puder ajudar, então, o outro pai que está numa situação difícil, então vou ajudar. Hoje eu posso assinar pela carta dele. Amanhã ele pode assinar pela minha carta. E assim a gente vai unindo forças, né? Nem sempre é necessário. É pouquíssimas vezes que a gente assinou carta. Mas o simples, aqui na nossa região já, o simples fato de dizer somos dos pais atentos, todo mundo já fica arrepiado. Que sabe que os pais atentos vão mesmo. Não fazem nenhum barulho, mas causam um estrago bem interessante. Então, essa é a ideia. Eu quero incentivá-los, né, a criar o grupo ali onde vocês estiverem. Façam com 3 pais, com 5 pais, aí amanhã convida outro pai para entrar, depois amanhã outro, e vão indo, e ali vão trocando ideias. Olha, na minha escola está acontecendo isso, será que deixamos passar, ou tem alguma coisa que a gente possa fazer? Se vocês precisarem, só me chamar, só dizer, olha, nós estamos com essa situação, o que a gente faz? Se eu não souber, vamos atrás, vamos buscar ajuda, vamos buscar ideias, né? E vamos avançar.
É isso, Márcia. Estou aqui para responder perguntas, se precisarem. Tá certo. Muito obrigada, Cécia. Eu vou parar e eu gostaria, assim, às vezes a gente faz algumas perguntas que não seria bom passar, né? Tá, espera um pouquinho só. Encerrando.